que goteja do favo. São uma advertência para o teu servo, grande recompensa para quem os cumpre. Quem é capaz de distinguir os próprios erros? Absolve-me das faltas que me são ocultas. Livra teu servo dos pecados intencionais. Não permitas que me controlem, então serei inculpável e inocente de grande pecado. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. O versículo 1 diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento demonstra a habilidade das suas mãos. E se a gente contempla as obras mesmo que o Senhor tem feito da criação, que o nosso coração mesmo se volte a louvor e a glória a Ele. E principalmente o final lá, né? O final da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Então, há tanto tempo atrás, né? Muito antes, Davi já sabia que o Senhor era a rocha e que Ele é o nosso redentor. E nós somos a geração que sabemos que o nosso Jesus já veio, aquele que veio, morreu e ressuscitou por amor a nós. E que esse dia, isso encha o nosso coração de gratidão ao nosso Deus. E ao cantarmos, nós possamos estar expressando com a nossa voz e com o nosso viver aquilo que nós já temos conhecido do Senhor. Vamos orar? Deus, nós te somos gratos porque nós podemos estar nessa manhã, Pai, aqui juntos como uma parte do teu povo. Obrigado por cada irmão que chegou aqui e pedimos que o Senhor esteja mesmo nos conduzindo. E obrigado por esse Deus tão maravilhoso que o Senhor é, porque como nós lemos, Deus, os céus proclamam a tua glória. E como é bom, Senhor, nós podemos ver as obras das tuas mãos e saber que tu és o Criador de todas as coisas. E a cada dia o Senhor nos chama, o Senhor nos atrai para ti mesmo. Obrigado pela tua palavra, Pai, por ela ser viva e que possa ser mesmo, Deus, mais desejável, Pai, que o ouro e que o mel, Deus, que é tão saboroso, que esse seja mesmo o desejo dos nossos corações para a tua palavra e que o Senhor nos ensine. Mas obrigada, Deus, principalmente pela salvação que temos em Cristo Jesus, por essa reconciliação, Pai, contigo, através da obra de Cristo na cruz, mas também, Deus, com o próximo, Pai, que isso possa ser estendido mesmo nos nossos relacionamentos. Nós pedimos isso, Deus, e te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nessa manhã temos desse lado aqui alguém que está nos visitando, que está conosco pela primeira vez. Eu sei que tem alguns irmãos que estão aqui conosco pela primeira vez, mas fora esses irmãos que estão, os americanos, os venezuelanos, temos outros. Não, acho que os restantes são todos de casa. Mas nós temos esse dia alguns irmãos um pouco diferentes. Nós temos a Samile, está lá no fundo, é uma irmã venezuelana, ela está junto com os americanos, e ela é lá de Porto Alegre, lá ela vai na mesma congregação que a Rebeca, lá em Porto Alegre, e para nós é um prazer que você está conosco, querida. Nós temos também os irmãos americanos da igreja de Osborne. Sim, isso. Podia, por favor, ficar de pé, esses irmãos que estão conosco. Tiffany também, o Judá. Isso, já estiveram conosco, mas são muito bem-vindos. Que bom conhecê-los. Obrigada. E depois que a gente possa... Ah, sim, por favor, também temos irmãos lá do Recife, o Tiago, que está conosco. Tiago, por favor, fique de pé. E a Paula acho que não veio, mas Tiago, que bom que você está conosco. Beleza, obrigado, os irmãos aí. Então, que a gente possa, né, conviver e estar nos apresentando e estar também conhecendo esses irmãos, essa oportunidade que nós temos. Convido agora os irmãos do louvor para estarem chegando à frente. Enquanto eles estão vindo, eu vou lembrar algumas coisas que nós temos aqui no nosso boletim. No próximo final de semana, nós temos a nossa ceia e almoço. Se você ainda não colocou o seu nome, tem lá no hall de entrada uma lista que você pode colocar. Temos também a viagem missionária, uma curta viagem missionária que a Bia vai estar fazendo em janeiro, a Beatriz, para a República Dominicana. Então, a gente tem algumas informações aqui no boletim. Temos o retiro de homens de 25 a 27, no acampamento Iftael, que convidamos todos os homens que possam ir. O investimento é de R$200 e o preletor é o pastor Carlos Mendes. E temos também, no próximo final de semana, uma tarde, aqui juntamente com as mulheres do Ministério Infantil. Então, são algumas informações que os irmãos podem ter ali no boletim. Vamos colocar de pé, irmãos.
Vamos juntos a uma voz adorar ao Senhor, assim com essa primeira canção. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu. Diga isso nessa manhã. Totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Do início. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias a ti. Se você sabe a canção, feche os teus olhos e diga ao Senhor: Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Reinas pra sempre, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente vieste à terra, morreste na cruz por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto os meus pecados, não saberei quanto custou os meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. amém, Senhor. Querido, se você veio com seu dízimo e oferta, faça desse momento também um momento de celebração. Se você tiver a liberdade e quiser se mexer um pouco, cumprimentar quem está ao seu lado, fique à vontade também de fazer isso enquanto a gente canta do amor do Senhor para todos sempre. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos, pois teu amor me alcançou e vou louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor
corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos, pois teu amor me alcançou e vou louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto, Senhor. O mundo conhecerá-te, ele se encherá com E o nosso coração mais uma vez. alegria. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Seu mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor. As nossas vozes. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor. Sim, Senhor, nós queremos cantar do teu amor, Pai, para todo sempre, viver, cantar, espalhar, ó Pai, até que um dia todos se prostrem diante do Senhor. Obrigado, Pai, porque Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Obrigado porque o nosso coração pode estar firmado em Ti, Pai, em nome de Jesus. Meu Jesus maravilhoso és, inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem. Eu sei que Tu tens o melhor pra mim, há um segredo no Teu coração. Ó, dá-me forças pra continuar, guardando uma promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz.
grande amor. As vozes. Teu grande amor não cessa. Fala isso pro Senhor. Quão grande és pra Repouse. tua graça é o meu refúgio. Descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração. Firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti. Assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Irmão, vou lembrar dessa. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és. Sim, tu és, Senhor. Absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Amém? Nosso Deus é soberano, poderoso, para fazer infinitamente mais do que podemos pedir ou pensar. Os irmãos podem se assentar. As crianças podem estar indo para suas salas. Adolescentes também podem estar se direcionando. Vamos nos dividir em classes. E nessa manhã, então, nós temos alguém bem especial, alguém que está conosco desde a quarta-feira, ministrando na aldeia Betesda, falando com o pessoal dos órgãos públicos da nossa cidade, alguém que esteve falando com as igrejas da região, da nossa região, sobre assuntos de extrema importância. Então, eu queria chamar a Tiffany, o Steve. O Steve é quase toledano, né? Ele vira e mexe, ele está por aqui.
Ele tem um bonito corte de cabelo, irmãos. Nós gostaríamos de orar com a Tiffany. O pedido dessa manhã, irmãos, é que a Tiffany é alguém que tem rodado o mundo, ela tem visitado alguns países, ela tem falado e tratado nas igrejas dos Estados Unidos, principalmente sobre traumas infantis, sobre aquilo que tem acontecido durante o mundo, principalmente em questões de guerra, pós-pandemia. Então, eu fiz um pedido para que ela pudesse estar compartilhando com a igreja um tema tão importante, que juntos a gente possa crescer. A gente fez algumas perguntas para ela aqui. Então, ela vai dar um testemunho dela de conversão, ela vai falar sobre aquilo que ela tem feito. E um segundo momento é um segundo momento de troca entre a igreja, a Tiffany, para que a gente possa fazer perguntas para ela, principalmente numa área tão delicada, numa área tão importante, principalmente pós a pandemia, que necessita muito, irmãos. Ela é alguém que tem uma larga experiência, que pode, num tempo como esse que a gente está vivendo, tão rápido, tão intenso, onde a gente tem visto tanta coisa acontecendo no nosso país, principalmente com as crianças, e ela tem ajudado, durante esse período, professores, líderes de escolas dominicais, a identificar, a olhar com outros olhos com as crianças. Então, eu queria orar com os irmãos, pela vida dela, pela vida do Steve, que a gente tenha uma manhã, a gente tem um tempo aí de crescermos juntos e de ouvirmos aquilo que Deus tem feito ao redor do mundo, aquilo que Deus tem feito na vida de crianças, aquilo que Deus tem feito na vida da igreja como um todo. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por essa manhã, obrigado pelo tempo que temos como comunidade da fé. Obrigado por cada criança que agora está nas suas salinhas, ouvindo do Evangelho, ouvindo da graça, ouvindo da soberania e do amor de Deus, ó Pai. Pai, obrigado pelo tempo que nos reunimos aqui hoje pela manhã, onde a gente pode Te adorar livremente, abertamente, publicamente, Pai, a razão do nosso viver. Obrigado, Deus, porque o Senhor deu o seu único Filho, Pai, derramado na cruz do Calvário, com sangue carmesim, nos limpando, ó Pai, nos trazendo daquele império das trevas, da escravidão para o reino da luz, onde temos a liberdade, Pai. Obrigado por essa manhã, eu peço que o Senhor use a vida da Tiffany, do Steve, para que eles possam falar aquilo, ó Pai, que tem acontecido, nos encorajar, nos exortar, a fazer aquilo que o Senhor aprove ao Senhor nessa manhã, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. E mais à noite, Pai, nos reunirmos para adorar, para celebrarmos, para nos derramarmos do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Let me start with something. Em primeiro lugar, acho que seria muito bom vocês cumprimentarem Tiffany de uma maneira dela. Então, vocês vão falar, Good morning, Tiffany Bobbendreyer. Ok? Fácil, né? Todo mundo agora fala para ela. Ouve, good morning, Tiffany. Good morning, church. Bom dia, igreja. I wanted to start just with a little experience that I had actually last night. Deixa eu contar uma experiência que eu tinha ontem à noite até. I found that sharing your testimony is an interesting thing. É interessante quando você compartilhar o seu testemunho. I am very comfortable teaching in front of a group. Para mim é bem confortável ensinar em frente de um grupo. But talking about myself, Mas falando de mim mesmo, it feels really different. é bem diferente. And I had last night as I was preparing these words that I wanted to share, Ontem à noite eu estava preparando essa parte aqui. I had this familiar sense of unworthiness Eu senti aquela sensação que eu não sou digno. that I remember plagued me as a child. Isso me mexeu com muito na infância. I found myself wondering, what am I supposed to say about myself? Eu pensei, o que eu vou falar sobre mim mesmo? And why would it matter? E qual a importância disso? And then E depois I said, okay, enemy, eu falei, tudo bem, inimigo, take a seat, sai daqui. because I do have a story to share. Porque eu tenho uma história para compartilhar. Every one of us has a story to share, Cada de nós tem uma história importante and it's compartilhar. ultimately God's story. É a história de Deus, ultimamente. It's about how He's shown me grace and healing Como Deus tem me mostrado graça e cura in my life. na minha vida.
I grew up in what I would call a complicated family. Eu fui criado numa família eu chamaria complicada. I was the second child born to my parents Meus pais tinham 2 filhos biológicos in the late 1970s. na década de 70. And at that time, they were also parenting a 13-year-old boy. Ao mesmo tempo, os meus pais estavam ajudando a parentar um menino de 13 anos Through foster care. através de casa de abrigo, uma casa de transição nos States. Crianças que são tiradas de uma situação de violência antes de chegar no orfanato. And this boy was in their home Então, esse menino estava na nossa casa because he was actually too much for my grandma to handle, porque ele foi violento demais para uma avó cuidar, who was his original foster parent. que foi a casa original de transição onde ele estava. So growing up, I didn't know any different. Então, eu estava criado sempre cercado com crianças com problemas. This is simply who my family was. Essa foi a minha família. I had a biological brother. Eu tinha um irmão biológico, I had 2 parents. 2 pais, I had a foster brother. um irmão casa de abrigo, And I also had 2 aunts 2 tias that felt like sisters que eram quase irmãs because they were foster children of my grandmother, e também foram crianças órfãos de outra família, but they spent a lot of time with us. mas quase moraram na nossa casa. It was my normal. Esse foi normal para nós. And when I was in middle school, E quando eu cheguei na adolescência, we all moved across town mudamos para outra casa and into the same house. e para a mesma casa, toda essa tribo. At the same time, Ao mesmo tempo, my parents opened their home to more foster children. meus pais abriram a nossa casa para mais crianças em alto risco. And on any given day, E qualquer dia, we would have 5 little ones chegou às vezes 5 crianças pequenas, in addition to those who already live there. além daquele grupo já morando na nossa casa. Loud and chaotic? Alto, caos, That's an understatement. essa foi a nossa casa. But it's all I ever knew, Mas foi isso que eu conheci. and so I never questioned it, Eu nunca questionei o valor, at least not in my younger years. pelo menos não naquela época. Over the course of my life, Ao longo da minha vida, hundreds of children came in and out of our home. literalmente centenas de crianças passaram por nossa casa. Some of them stayed for as short as 72 hours. Alguns estavam em casa conosco 72 horas só. Some of them stayed for a few years, Alguns ficaram anos and 11 of them e 11 deles stayed forever. continuaram até agora, foram adotados. So if you're keeping track, Se você está contando até agora, there's 13 kids in my family. ela tem 12 irmãos, 13 ao total. 13 kids that are forever part of my family. Então, 13 irmãos para sempre. I'm not sure about here, Eu não sei aqui no Brasil, but in the United States, mas nos Estados Unidos, when people hear that you do foster care quando pessoas escutam que você faz esse caso de abrigo and that you've adopted 11 e children, que você adotou 11 crianças, you're raised to the status of sainthood. você é considerado como uma santa, Neighbors, hiperespiritual. neighbors applauded them. Os vizinhos aplaudiram. Testimonies were shared about them. Em muita igreja, testemunho foi falado sobre essa família incrível. And I remember a day that a local news crew even showed up at our house to do a Até story. dia, repórter de televisão chegou na nossa casa para fazer reportagem sobre essa família maluca. Our family became the poster family A nossa família foi aquela família de outdoor, vamos dizer, for social work, para obra social, for Christianity, cristianismo, for the greater good. para bem melhor. I was surrounded by these messages, Eu fui cercado com essas mensagens. and so I internalized the need to live up to this standard. Então eu pensei, puxa, eu preciso viver nesse nível de santidade. I became a straight A student. Eu marquei nota 10 na sala de aula. I was captain of the cheerleading team. A equipe de torcida, ela foi a capitã. I was on the leadership at our school. Na escola, ela estava na liderança. I was active in my youth group. E é bem ativa no grupo de jovens I na led igreja. Bible studies and went on mission trips. Liderava estudos bíblicos, foi na viagem missionárias. I was what we would call the all-American good girl, Ela foi aquela menina perfeita americana. exactly like you may have seen in movies in the 80s and the 90s. Sabe aquela imagem do filme de Hollywood, aquela menina perfeita da década de 80? That was me. Foi ela. Yet, life didn't feel that perfect inside. Mas por dentro, a minha vida não era nada perfeita. For as long as I could remember, Ao longo da minha infância, I was a shy child and I lacked confidence. eu estava muito tímida, sem confiança.
I didn't feel like I had much to offer, Eu não senti que eu tinha muito a oferecer. and I never really feel like I fit in anywhere. E eu não me senti que eu encaixava bem em nenhum lugar. The all-American girl that everybody saw Essa menina perfeita americana, felt like a lie that I had to keep up. eu senti que eu era mentirosa. I didn't realize it at the time, Eu não sabia na época. but while my parents were taking care of the needs of all those other children, Mas quando os meus pais estavam atendendo às necessidades de 12 crianças, they weren't seeing mine. eles não enxergaram as minhas necessidades. I was left emotionally alone. Eu fui deixado muitas vezes sozinha, emocionalmente e fisicamente. I longed for true connection, Eu queria conexão verdadeira. and all I wanted was to be seen, Eu queria ser visto, to be heard, para ser ouvida and to be told that I was precious. e para ouvir que você é precioso para nós. My mom didn't know how to give me these messages Minha mãe não sabia como me dar uma mensagem dessa, because she was never given them. porque ela também nunca recebeu tal mensagem. It was more comfortable for her Foi mais fácil para ela to change diapers para trocar fraldas, and to cook meals para cozinhar na cozinha. because that gave her an identity herself. Essa foi a identidade dela. It helped her feel like she had a purpose in the world. Ela tinha propósito em fazer essas coisas. I can look back and I can see those things now, Olhando para trás agora, eu posso enxergar a realidade, but at that time, that little girl had these longings. mas naquela época, aquela menina, eu estava com necessidades. And when those longings weren't met, E quando ninguém prestou atenção a mim, they lasted for decades. aquela dor durou para décadas. I am not bitter about the choices that my parents Eu made não tenho amargura nenhuma sobre aquele tempo, or the things that they exposed me to. ou pelas coisas que eu experimentei em casa. We had some really tough things come through our home. Tivemos coisas horrorosas que passaram por nossa casa. I am grateful for the way that my heart was opened Eu sou grato pelo jeito que o meu coração abriu to the stories of hurt children all those years. para as histórias de crianças machucadas ao longo dos anos. I'm grateful for the way that I learned to love the most vulnerable. Eu sou grato porque Deus me ajudou a amar os mais vulneráveis. And I'm grateful for the way that my parents' decisions Eu sou grato pelas decisões dos meus pais. made adoption familiar for me Eles me ajudaram a entender o que é adoção. and led my husband and I to the way that we built our family. E a nossa família agora é construída em cima de adoção também. Do we have those pictures? Tem No? uma Okay, foto. this is my family. Essa aqui é a minha família. And Judah is right here. Judah está aqui. He had the com ela. privilege of traveling with me this week. Ele tinha o privilégio de estar com ela essa semana. And all 4 of my children joined our family through adoption. Todos os 4 filhos chegaram à nossa casa através de adoção. They are the greatest gift the Lord has given me, São maiores presentes que Deus me deu na minha vida, aside from my salvation. além da minha salvação. Each of my children's stories is special. Cada história dessas crianças são especiais. And we can see the way that God brought every single one of them into our home. E a gente pode ver a história única de cada uma em chegar à nossa casa. But beyond those stories, Mas além dessas histórias, I wanted to show you how their stories eu queria mostrar como a história deles actually led to my own healing. mexeu e até causou a minha cura. Children are designed to be raised by their biological families. Crianças são criados para ser criados numa família biológica. That separation, A separação que existe, even at birth, mesmo ao nascer, causes a wound in their hearts. causa uma ferida no coração. Adoption only exists because of painful circumstances. A adoção só acontece por causa de situações dolorosas. And if that pain is unresolved, E se essa dor não é resolvida, it does stay with you until you heal it, fica na sua vida até curado, even if it happens as an infant. mesmo quando acontece ao nascer. My husband and I didn't really understand that Meu marido e eu, a gente não entendia bem isso. until we came face to face Então nós enfrentamos with some of the protective behaviors algumas daqueles comportamentos protetivos that my children would exhibit. que as crianças mostraram. When you're separated from the person who's supposed to take care of you, Quando você é separado da pessoa que era para te amar, it makes you fight for your life. você briga, luta para a sobrevivência. It confuses your nervous system, Confunde o sistema nervoso and it leaves you longing for security e deixa você precisando de segurança and connection. e conexões. My husband and I learned quickly Meu marido e eu aprendemos bem rápido that we needed to learn more to parent our children well. que a gente precisava aprender muito mais em como ser pais melhores para esses filhos. And so this led us on a journey
Isso começou uma jornada, a tireless journey. We did not stop. uma jornada sem cansar. Esqueci a palavra. Isso mesmo. To learn everything we could about trauma Para aprender tudo possível sobre trauma and how to help our children heal. e como ajudar os nossos filhos a curar. While our intention was to parent better, A nossa intenção era ser melhores pais. the journey we actually found ourselves on A jornada, na verdade, was one of personal healing. foi uma jornada de cura pessoal. You see, you cannot bring a child to a place you have not been yourself. Você não pode levar uma criança a lugar que você não chegou. A concept that I never knew in the family I grew up in Conceito que eu nunca ouvi na minha família de origem was one of attachment. é a ideia de apego. Attachment is the way that we are biologically wired Apego é o jeito que a gente foi criado biologicamente to connect to other people. para conectar a outras pessoas. God made us as relational beings. Deus nos fez como seres relacionais. He's the Trinity. Deus é trindade. He is relationship. Deus é relacionamento. And we were made to thrive in healthy E fomos relationships. feitos para crescer em relacionamento. Usually the model that we learn for relationship Geralmente o modelo que a gente aprende em termos de relacionamentos happens in the homes that we grew up in. acontece no lar onde nós crescemos. And for the majority of people, E para a maioria de nós this is a positive one. é uma coisa positiva. And I'm very grateful for E that. eu sou grato por isso. For some, however, Mas para alguns, they don't receive the messages of security and belonging from eles their não recebem family. aquela mensagem de segurança, de estar bem, de ser amada. So as I learned about the importance of attachment Então, quando eu aprendi essa coisa de apego, and healthy relationships relacionamentos saudáveis, and how we needed to do that for our children, e como a gente deve fazer isso para os nossos filhos, I was able to see the ways that the little girl inside me eu podia enxergar pela primeira vez com uma menina dentro de mim had been emotionally neglected as a small foi child. negligenciada emocionalmente na infância. You can't take a child to a place you've never been. Você não pode levar uma criança além onde você chegou. And my mom had never experienced security in her E relationships. a minha mãe nunca conheceu segurança e ser amada na sua vida. She had never learned that she was loved Ela nunca sentiu amada, simply for who she was simplesmente por quem ela é and that she belonged no matter what. e que ela fez parte de alguma coisa. She couldn't pass that on to me Ela não sabia como passar isso para mim, because she didn't have it herself. porque ela não tinha no coração. So the years of coming to this recognition as an adult, Então, ao longo dos anos, eu comecei a chegar a esse entendimento. they were hard Foi difícil chegar, and they were painful. doloroso. I made a lot of mistakes in Errei muito. my parenting. É como ser mãe, I cried a lot of tears, chorei bastante, both as a parent também como and mãe as a daughter of God. e também como filha de Deus. And I had to take many risks Eu tinha que arriscar em muitos pontos, in new em relationships, novos relacionamentos, in safe relationships. relacionamentos seguros. I've needed what is called Eu precisava o que é chamado corrective emotional experiences experiências corretivas emocionais to override the painful ones of my Para- childhood. para passar por cima daquelas dores que eu tinha. And God is good. E Deus é bom. God is our ultimate attachment. Deus é nosso último apego. And He's allowed me to walk this journey, Ele me ajudou a entrar nessa jornada even the part that was painful in my past, e até viver e passar mesmo pelos pontos mais dolorosos, so that I could know the power of healing. para que eu possa conhecer o poder de ser curado. The lens through which we understand relationship A lente pelo qual a gente entende relacionamentos impacts every area of our life. impacta toda a área da nossa vida And it even impacted my spiritual one. e até a minha vida espiritual. The Lord has been gracious O Senhor tem bem gracioso para mim and patient with e me paciente comigo, in the same ways that I need to be gracious and patient with my children. na mesma maneira que eu preciso ser com os meus filhos, And He's ushered me along this healing journey. e Ele tem me levado nessa jornada. He did not force me to throw off my old self, Ele não me forçou a soltar do velho homem, but He welcomed me mas me recebeu and He whispered to me e aí sussurrou. and He allowed me to shed one layer at a time. E Ele me ajudou até tirar uma dor de vez. He has loved me unconditionally Ele tem me amado sem condições.
as my mind has truly been renewed E a minha mente tem sido transformada verdadeiramente with these new com experiences. essas novas experiências. By God's grace, Pela graça de Deus, He is continuing to bring healing Ele está continuando a me trazer cura to the early wounds of myself, para as feridas na infância minha, of my husband, também com meu marido and of my 4 children. e meus 4 filhos. We are most definitely Nós somos, com certeza, still 6 flawed human beings 6 seres humanos com falhas, living in the same house, morando na mesma casa, but now we do know mas a gente sabe, deep in our souls na nossa alma, what healthy, God-designed, o desenho saudável de Deus, securely attached relationships look like apegos saudáveis em termos de relacionamentos with each other com um ao outro and with our Lord. e com o nosso Senhor. Ok? Legal. Eu tenho algumas perguntas para ela. Falei com o Léo sobre isso. Primeira pergunta é a respeito com essa paixão que ela tem nessa área de trauma, o que ela tem feito? Ela tem uma clínica, ela já deu aula nos Estados Unidos, em vários países. A gente queria ouvir um pouco da experiência e o conhecimento dela. So with this, your passion has led you into training and stuff like that. So talk about your training, your counseling, where you've traveled, what you've done. So as I mentioned, Como eu falei, we ran after all the knowledge we needed to parent well. eu e meu marido nós corremos atrás de informações. And when you learn something that changes your life, E quando você aprende uma coisa que mexe com a sua vida, you want to share it with everybody você quer around you. compartilhar com todo mundo. And so I started to do that as I was learning this material. Eu comecei a fazer isso quando eu aprendi esse material. In 2011, my husband and I started an adoption support ministry. Em 2011, nós começamos um ministério para ajudar pessoas adotando filhos. For other families in our church and in our community Para outras famílias na nossa igreja e na nossa cidade, who raise their children through adoption or foster care. que também passaram por adoção, And this is a place where we can support each other, onde nós podemos apoiar um ao outro, we can learn more, podemos aprender mais and we can guide our children towards healing. e podemos andar na jornada juntos. In 2014, Em 2014, I met this guy, eu conheci esse cara aqui. and I joined the staff of a program called Global Fingerprints. Eu fiz parte de programa chamado Global Fingerprints. And primarily at the time, I worked in Haiti. E na época eu trabalhei mais no Haiti. And I was brought on staff to help them develop a curriculum for their teenagers Eu fiz parte da equipe lá e especificamente para criar um currículo para ajudar adolescentes na área de curar, because I had some experience in youth ministry. porque eu tinha experiência com jovens e adolescentes. And I was living this journey towards trauma-informed knowledge. Eu estava vivendo, estudando essa jornada em termos de trauma. And so as I started teaching the staff there about youth, about working with the youth, Eu comecei a ensinar a equipe no Haiti sobre trauma. I started adding these principles Eu comecei a acrescentar esses princípios que estava aprendendo. about healthy relationships Relacionamentos saudáveis, and about attachment apego and how to connect with the children. e como conectar melhor com crianças. They were used to going to the homes and just teaching lessons. Na época, o cuidador chegou na casa e fez um ensino. This is the staff in Haiti. As I see Essa this aqui picture. é a equipe no Haiti naquela época. And I started teaching them about child development. E nós falamos em como desenvolvimento infantil. And over time, they saw changes in these children's Eles lives. começaram a ver mudanças no comportamento das crianças. There's one story that they just shared with me a few weeks ago Algumas semanas atrás, alguém me falou uma história desse grupo. about a little boy who was 10 years old, Um menino com 10 anos de idade. and he was still wetting the bed. Ele ainda estava mijando a cama, He was hitting other kids, batendo em outras crianças. and he was often running away from home. Muitas vezes ele fugiu de casa. And after they learned about trauma E depois de aprender sobre os efeitos de trauma and about the behaviors that children show when they're afraid, e comportamento que adolescentes mostram por causa de trauma infantil, they started talking to this little boy. eles começaram a conversar no outro nível com a criança And they asked him some e questions. perguntaram algumas coisas. And they found out that he was afraid at night. Aprenderam que ele estava com medo He para had dormir à noite. to sleep on the floor, Ele dormia no chão and that scared him. e isso se assustou ele. So he wasn't getting good sleep, Então ele não estava dormindo bem and he didn't know how to handle all the feelings inside his body. e ele não sabia como lidar com o medo diário.
But once they heard his voice, Quando eles ouviram a história dele, they responded. eles responderam. They bought him a bed, O programa comprou uma cama para a criança. and he stopped wetting. E ele parou de mijar a cama. He stopped running away, Ele parou de fugir. and he stopped fighting with other Ele children. parou de lutar com os outros. Okay. Before that, they just thought he was a bad kid who wasn't obeying, Antes dele, ele era aquele menino malvado que, puxa, ele só bate nas crianças. and he was a scared little boy Mas ele estava um menino assustado, who just needed to be heard. que ele estava ferido e precisava ser ouvido. That's the power of learning some of this material. Esse é o poder de algum desse material na vida de uma criança. So my work in Haiti Meu trabalho no Haiti, eventually led me to bringing this to some of our other sponsorship sites eventualmente isso me levou a levar esse material para outros lugares do mundo, because we started to see it make a difference. porque começamos a ver como isso é importante no mundo todo. And so I let them take the teenage curriculum on their own, Então aquele grupo ficou com o currículo para os adolescentes no Haiti. and my role changed to be a trauma consultant for all of our sites. Então, em vez de só trabalhar no Haiti, agora ela trabalha com todos os sites do mundo. So I've brought this material to Indonesia, Ela ensinou isso em which I Indonésia. think was that next picture. Acho que próximo. Well, that's foto. Panama. That's the team in Panama. Esse é Panamá. We can go on. Okay, I'll start here. This is the Congo. Esse aqui no Congo. I was just here in November and December of this past year. Ela estava em novembro, dezembro do ano passado em Congo. And here I specifically visited a site where we have kids with varying abilities Nós temos site que trabalha com crianças bem debilitadas, vamos dizer, and, fisicamente, and special e needs. necessidades especiais. In the Congo, these children are the least of these. No Congo, essas crianças são descartadas, They are treated like trash são jogadas como lixo, because they don't feel that they can contribute to society. porque eles não têm como contribuir nada para a sociedade. And so this was a first trip to get to know the program, Então, eu cheguei para conhecer o programa, and I now have an ongoing relationship with them e agora eu tenho um relacionamento de longo prazo com eles. where I meet online once every few weeks Cada 3 em 3 semanas nós temos encontro online to teach them about trauma. para ensinar sobre trauma. An example is this little girl is one of the girls I met there. Exemplo, essa menina eu conheci, She was orphaned ela é órfã, when she was about 4 years old, com 4 anos de idade. and she now lives with her grandma. Agora ela mora com a avó, Her legs do not work, as pernas não funcionam and she's blind. e ela é cega. When she came to the home that day, Quando ela chegou para a casa do programa aquele dia, she was scared to death. ela estava assustada. She couldn't see where she was. Ela não sabia onde estava. She heard these weird English voices, Ela ouviu essa língua estranha, não entendia nada. and she didn't know what was going on E around ela her. não sabia o que estava acontecendo. She was inconsolable. Ela estava inconsolável. But I taught them how to calm her nervous system. Mas falamos sobre como acalmar a criança. We helped give some pressure on her chest and help her Colocamos breathe. pressão no peito, ajudar a respirar. We gave her bread to know she was safe. Nós demos espaço para ela sentir seguro. And eventually she calmed down and could be present with us. Eventualmente ela se acalmou. So those are some of the principles I'm continuing to work with that site, Então, coisas assim que eu faço com esses sites. is how to meet the basic needs of the children Como atender as necessidades básicas das crianças so they can feel safe. para que eles possam sentir seguro. So I've also been, as I mentioned, to Indonesia and the Philippines. Falei Filipinas, Indonésia, I think somewhere else that I can't think of. Brasil. and Brazil. Ah, And I get to train our staff. eu gosto muito de treinar os nossos equipes de líderes. It's a privilege to get to see the world É privilégio conhecer o mundo and do what I'm passionate e about. faço o que eu sou apaixonado a fazer. And also, E também because I love to learn porque eu gosto de aprender, and I love to help eu people, gosto de ajudar pessoas. I went back to graduate school Eu fui para estudar mestrado. and I got a degree in counseling Ela é mestrada em aconselhamento where I get to help people every day in my office. e ela tem uma clínica lá nos Estados Unidos onde ela ajuda pessoas diariamente. And I specialize A especialidade dela, in the area of attachment wounds. feridas de apego And I especially like to use that work e principalmente to help build healthy marriages para ajudar casais saudáveis. because we bring our model of attachment Porque nós levamos ao casamento o modelo de apego from our family of da origin nossa família de origem into our marriage. para o nosso casamento. And there are many marriages who are struggling E because tem of it. muitos casamentos com problemas por causa dessa. Ok? Deixa eu ver outra pergunta. Qualquer momento você pode perguntar uma coisa.
Alguém quer saber uma coisa sobre as viagens, esses sites, uma coisa dessa? Antes de continuar. Próxima pergunta, então. Essa semana, qual foi a base, em poucas palavras, do ensino e a mensagem para os professores e aqui para os líderes de ministério infantil? So what was the basis, in few words, of your teaching this week? This week. So my goal this week was to introduce the idea of what trauma does to human beings. Então, a ideia dessa semana foi apresentar e introduzir essa ideia de trauma e o que acontece com trauma na vida de crianças e adolescentes. Particularly when it happens when children are young. E principalmente quando o trauma acontece na infância. In order to respond well, Para responder bem, we need to understand how it impacts our lives. precisamos entender como impacta a nossa vida. So we talked about the brain and the body, Falamos sobre o cérebro, sobre o corpo, and we talked about e behaviors, falamos sobre comportamento, because if we're honest, that's what we actually see. porque honestamente é o comportamento que a gente enxerga. And once we laid that foundation, Depois de fazer a fundação, we talked about how we can recognize when trauma may be part of somebody's story falamos como a gente pode até reconhecer trauma na vida de uma criança and how to respond in a way e como responder a esse trauma that meets the actual need. numa maneira que atinge a necessidade real, I wanted the staff that I taught com a equipe que eu ensinei, to begin asking, para começar a perguntar, not what is wrong with em you, vez de qual é errado com você, but what happened to you. mas o que aconteceu com você. And that can transform the way that we see other people Isso pode transformar a maneira que a gente enxerga outras pessoas and the things that they need to heal. e as coisas que eles precisam para também ser curado. Ok? Yes. How do you see the question? What's the most common error when they try to help but without knowing how to help? The most common error is actually causing more harm. O erro mais comum causa mais problema. So when I'm thinking about behaviors when I talk about this question, Quando nós pensamos em comportamento sobre essa pergunta, because every behavior that we do seeks to meet a need. cada comportamento nosso tente atender uma necessidade. Even when you adjust your position in your seat, Mesmo quando você está mexendo na cadeira, you need to feel more comfortable. é uma necessidade para se sentir mais confortável. Everything we do seeks to meet a need. Tudo que a gente faz tente atender uma necessidade. And the most common mistake we E see, o erro mais comum que a gente vê, especially with traditional discipline, principalmente com disciplina tradicional, is that we don't see the need behind the behavior. é que a gente não enxerga a necessidade atrás do comportamento. Trauma leaves children and adults Trauma deixa crianças e adultos feeling afraid. sentindo com medo. And when we're afraid, we want to protect ourselves. Quando nós sentimos com medo, nós queremos nos proteger. Okay? And often the ways that we respond to behaviors that are challenging E muitas vezes a maneira que os adultos respondem a esses comportamentos desafiadores causes a child to continue to feel afraid. causa a criança a sentir mais medo. We often want to cause just a little pain Nós queremos trazer pouco de dor so the child will learn, para a criança vai aprender, but a child who has had so much pain in their mas uma life criança que foi criada com dor will not learn from more pain. não aprende com mais dor. Does that answer your question? Respondeu? Yeah.
You brought a super important point. Physical discipline. It's talked a lot about how this can conduct children to learn. There's so many warnings about it. This important point is that we talked about. We want the attachment to the heart, how to touch the heart. If we're trying to touch the heart, any kind of discipline we do, mother and father, that we're able to learn how to reach the heart of the child. I question would be your experience. How would you reach the heart of our children in education, of our children, and create a path to teach the word and to be a way for the word to reach our children? Uma de vez. So you get that question? I got that question. Okay. Yes. Ela pegou essa pergunta. Thank you for mentioning the biological root of what our children Muito show. obrigado por compartilhar as raízes biológicas. And in the training, we talk about that a lot E no treinamento a gente fala sobre parte biológica, because fear is a biological response. porque medo é uma resposta biológica. Okay? And we talk about how to help that biological response. E a gente fala como ajudar a resposta biológica. But in a general answer to that question, Mas uma resposta geral, without talking about the specifics, sem entrar em muita coisa específica, it's to help the children feel safe. é sempre ajudar a criança a se sentir seguro. We want our children to learn. Nós queremos que a criança aprenda We want them to grow. para crescer, We want them to develop para desenvolver and become healthy adults. e ser adultos saudáveis. They can actually not even use the learning part of their brain Eles nem conseguem usar a parte do cérebro que é para aprender if they don't feel safe se eles não se sentem seguros and loved first. e amados em primeiro lugar. So any discipline that we use Qualquer disciplina que a gente usa will not work without these two não things. funciona sem essas duas coisas. A saying that we use often Ditado que a gente usa: is to connect before you correct. conectar antes de corrigir. You have to have the child's heart Você tem que ter o coração da criança before you can modify their behavior. antes de você poder modificar o comportamento. Okay? And a lot of that does have to do with the biological stress response Muito system. disso tem a ver com a resposta biológica ao medo. And I would encourage anyone here Eu quero encorajar todos vocês to ask somebody who was at the training para perguntar a alguém que fez parte do treinamento to teach you more about that, para ensinar você mais sobre isso. because it'll help them keep the material in their Isso mind as ajuda well as pessoas que participaram para lembrar e colocar em prática. if they get to share it with you. Se eles podem compartilhar. Respondeu aquela parte da pergunta? E a segunda? Good question. Mais uma pergunta boa. Attachment is a biological hardwiring Apego é uma conexão biológica based on how God created us. feito no jeito que Deus nos criou. So every society worldwide, Toda sociedade no mundo, attachment is still the foundation of healthy relationships. apego é uma fundação de relacionamentos saudáveis. It does look different in some cultures. Obviamente é diferente nas culturas diferentes. And so my job is to humbly go into that culture Então meu trabalho é para entrar com humildade nessas culturas and ask good e questions perguntar perguntas boas and to collaborate with them e colaborar com a equipe and figure out what it looks like to feel safe in that e culture, para entender o que é se sentir seguro naquela cultura, to be seen in that culture, para ser vista naquela cultura, and to feel secure in that para culture. sentir seguro naquela cultura. And sometimes it's offering a slight cultural shift, E às vezes tem uma diferença cultural. which we know that the gospel often does as well. E a gente sabe que o evangelho também tem a ver. And that's one of the other things that I have been inspired by Mas uma coisa que me inspirou as I have journeyed along this path
Na minha jornada, assim, is that when I go to the gospel, quando eu volto para o Evangelho, I see attachment running all the way through it. eu vejo as coisas de apego com Deus em tudo. I read the word differently than I used to. Eu leio a palavra de Deus de uma maneira diferente. And I see how God met Elijah's needs Eu vi como Deus atendeu as necessidades de Elias when he was afraid. quando ele estava com medo. I see how Jesus saw the Samaritan woman at the well. Jesus viu a mulher samaritana, ele viu ela. And Peter and John in Acts, E Pedro e João em Atos, when the lame man was begging, aquele aleijado, they said, "Look at me." eles falaram, olhe para Right? mim. They made an emotional connection Uma first. conexão emocional. And then they didn't just give him money. Eles não atenderam o que ele pediu. They met his need, which was healing. Eles atenderam a necessidade real, que era cura. Those are just a few examples. Alguns exemplos. But once you learn some of this information, Mas quando você aprende essa informação, we get to see how science is actually catching up with what a God gente pode designed. ver como a ciência está seguindo a Bíblia. And that just excites me to want to Isso share me it anima more. demais. Demais. Sim, claro. Yes, I do believe that what happens to us even as an infant can carry on through life. Sim, eu acredito firmemente que uma coisa traumática que acontece na infância pode ter efeitos com o adulto. But I believe that we can make a difference in how it impacts us. Mas podemos ter uma diferença em como a coisa impacta a gente. Because of trauma's relationship with the brain and the body, Pela conexão de trauma com o cérebro e o corpo, our body remembers what happens to us, o nosso corpo se lembra o que aconteceu, even if we don't have the thoughts or the words for it. mesmo quando o cérebro tipo congelou. Okay. One example for this Exemplo disso, is my second oldest son, meu filho segundo maior, and he's given me permission to share this ele me story. deu permissão de falar isso. I don't share stories about my children without their Eu permission. nunca falo uma coisa da minha criança, do meu filho sem permissão. When he was an infant, he was severely malnourished. Como infante, como bebê, ele foi muito malnutrido, And severamente. when he came home with us, he was 5 months old. Ele chegou à nossa casa com 5 meses. He was only 10 pounds. Ele pesava 4 quilos e pouco. And we needed to help him grow A gente precisava investir muito no crescimento dele and catch up developmentally. e para crescer em termos de desenvolvimento físico. So at 5 months old, we were still feeding him in the middle of the night. Então a gente estava alimentando ele no meio da noite com 5 meses. But over time, he was able to skip that nighttime feeding. Então, aos poucos, ele chegou ao ponto que não precisava alimentar durante a noite. But what we found out happened Uma coisa que aconteceu, is he would wake up in the morning mas ele acordou de manhã screaming, berrando. not just crying, "Hey mom, I'm awake," Não chorando, tipo, acordei, but screaming as if I am dying. mas berrando, tipo, tô morrendo. His body had just gone 12 hours O corpo passou 12 horas without eating. sem comer. And what did it remember? E o corpo lembrou o quê? It remembered what it felt like as a small infant O que sentiu como infante nas to be, primeiras semanas, to be starving. passando fome, morrendo de fome. He didn't have the words to tell me he was hungry, Ele não tinha palavra para expressar isso, but all the alarms in his body were saying, "I'm starving, I'm going to die." mas os alarmes no corpo e a mente estavam gritando, tô morrendo, tô morrendo. The body remembered what happened to O corpo him, lembrou. and we had to be a detective and figure it out. Nós tivemos que jogar tipo jogo detetive para entender o que estava rolando. And we learned that we needed to meet him at his crib every morning Nós aprendemos para chegar ao berço com ele de manhã with a small serving of cereal, com cereal na mão and he could just hold it. para que ele segurar o He cereal. didn't even need to eat it. He just needed to know it was there. Ele não precisava comer necessariamente, era só segurar comida. And over the course of time, Ao longo do tempo, a long time, muito tempo and enough repetitions, e muita repetição, his body learned that he would be safe. o corpo aprendeu que ele estava seguro. His body learned that after we changed his diaper, he would eat, Ele aprendeu que depois de trocar a fralda, ele ia alimentar bem and he was able to trust that process. e ele podia confiar nesse processo. He's 15 today, Hoje ele tem 15 anos and if he goes too long without eating, e se ele passa tempo demais sem comer,
we will sometimes still see a little more dysregulation than you would see with a typical Ainda 15-year-old. hoje nós encontramos desregulação nele por causa de fome, Because his body remembers. porque o corpo se lembra, But he has learned mas ele aprendeu through consistent care através de cuidado consistente that he's going to be okay. que ele vai estar bem. Ok? Respondeu a pergunta? So following through the again as an adult, how do you reprocess a trauma that happened earlier that comes back later? So if you don't know the trauma, Às vezes você nem se lembra trauma. then it's really about teaching your body and your stress system, stress Você tem que response system, ensinar o sistema de estresse e resposta, how to calm when it gets activated. como acalmar no momento de alta excitação. Trauma is essentially toxic stress Na essência, trauma é estresse tóxico that gets stuck in our body. que fica congelado no nosso corpo. And so then those experiences get stored in our brain As experiências são gravadas no cérebro until we can integrate them into our story. até nós conseguimos tratar e integrar a nossa história. And that's by those corrective experiences like Por I isso- talked about. Por isso, essas experiências corretivas, Okay. So it's enough repetition of teaching the body that when we feel activated, we can calm. repetindo, quando a gente está excitado assim, a gente pode acalmar e voltar ao normal. For some people, it's talking about it, Para algumas pessoas, eles precisam processar falando sobre a experiência. and it's bringing words to and understanding to what happened. Colocando palavras para aquele momento traumático. For some people, it's more work with their body Às vezes é trabalhar com o corpo, to physically help their body learn to calm, para fisicamente aprender como se acalmar, to learn what their signals are, aprender quais são os sinais, and to learn how to respond to e them. aprender como responder. So I know that's a very general answer to your Eu sei que isso question é uma resposta bem geral. because each person's trauma is unique. A trauma de cada um é bem única. And so I wouldn't want to give a prescription that may not Não apply. quero falar de uma coisa que atende tudo. Okay. This can be done in the presence of healthy relationships in your life. Isso pode acontecer no meio de relacionamentos saudáveis na sua vida. It's also common that professional help is useful. E muitas vezes ajuda profissional é bom. And there are therapists that specialize in helping somebody heal even from early infant trauma. E tem psicólogos que trabalham até nessa área de cura infantil. So hopefully that's something that some of the leadership here could help identify. Também pode ser uma coisa que entre vocês tem recursos. Ok? It's possible, though. É possível. That's what's important to know. Ok. Ela falou algumas estatísticas chocantes para mim sobre trauma, o nível de trauma em crianças no mundo e especificamente na América Latina. Eu queria que ela compartilhasse para a gente saber que não é uma coisa lá, mas uma coisa aqui. So, you shared some shocking statistics about the number of children affected by trauma in the world and in Latin America. Yes. Well, the one that I shared was at in the United States, the Center for Disease Control. O Centro de Doenças, Controle de Doenças Crônicas nos Estados Unidos, CDC, The CDC, they did a study that estimates that 1 billion children worldwide a estatística, 1 bilhão de crianças no mundo have been exposed to violence in the past year. Já foram expostos à violência de alguma maneira no último ano. And when they broke that down by areas of the world, Quando eles separaram em áreas do mundo, they said that in the United States, that was 56% of our children. nos Estados Unidos, 56% das crianças foram expostas à violência no último ano. And that in Latin Na America, América Latina, it was 34% of the children, 34% das crianças. which means 1 in every 3 children, Ou seja, um em cada 3 crianças, on average, em média, have been exposed to some sort of violence. foram expostos de um tipo de violência no último ano. Violence is only one kind of trauma. E violência é um tipo só de trauma. If we all remember this thing called COVID Vocês se lembram de uma coisa chamada Covid? and the pandemic that we lived A through, pandemia que nós passamos. I would argue that every one of us experienced trauma during that period Eu of diria time. que todo mundo passou por um tipo de trauma naqueles anos. I take that back. Eu volto. Many of us Eu tiro a palavra. had buffering relationships, Muitos de nós têm relacionamentos saudáveis que nos cuidaram, which may have helped it not be stored as trauma.
Que ajudou para não ser gravado como trauma. but the potential for trauma Mas potencial de trauma, was there through that experience sim, estava For- presente para todos. for everybody that lived it. Para todos, sim. That's what we would call a collective trauma, something we all experience together. Uma trauma coletiva. Okay? What's your definition of trauma? Trauma. Falando dessa coisa de trauma, ela tem uma definição até técnica o que é trauma. I use a very simple one when I teach Eu uso uma definição bem simples quando eu ensino, because it makes it accessible. porque é mais acessível. We say that trauma is anything that overwhelms Trauma é qualquer coisa que sobrecarrega a person's capacity to cope. a capacidade de uma pessoa a lidar com a situação. Okay? So we all experience stress Todo mundo enfrenta estresse. when our, cortisol and our adrenaline heightens, A adrenalina, a cortisol levanta, but normally we're able to come down from that mas a gente consegue abaixar e voltar ao normal. and we're able to move on. E a gente pode continuar. Trauma happens when we get those increases in those hormones, Trauma acontece quando eleva aquele nível de cortisol e adrenalina and they're heightened to a fact that our point that we can't cope with what's happening to e us. fica no nível que a gente não consegue lidar e conviver com aquele nível. And sometimes they get stuck there. E ficam às vezes parados lá em cima. Another way that I like to talk about trauma Eu gosto também de falar sobre trauma assim. is the fact that it takes what you thought about the world Isso pega o que você pensou do mundo or about the people that in your world, ou as pessoas no seu mundo and it shatters that e quebra perception. a percepção. Generally we come into the world thinking it's going to be safe. Nós entramos no mundo pensando que é um lugar seguro. Our parents are supposed to show us that. Os nossos pais nos amam. But when something traumatic happens, Quando uma coisa traumática acontece, the world feels dangerous now. o mundo agora é perigoso. And that's a scary place to live. É um lugar difícil viver para criança. Acho que eu tinha mais uma pergunta. Vamos ver. When you talk about the violence thing, what is that violence? What is that exactly? Is it physical violence? I don't think I'd have to look at the study to answer that specifically. I don't want to give an answer that's maybe not accurate. Ela precisaria voltar e ver a pesquisa exata para ver. But it doesn't mean every child's not been physically. No, exposed to violence. So it may not be Exposto à it may not be abuse. Talvez não necessariamente abuso. Seeing violence can be traumatic too. Watching it happen somewhere else. Yeah. So the next question I have is, nós não temos tempo aqui para entrar em detalhes, mas qual é a mensagem básica sua em como lidar com trauma e os efeitos? Porque se você tem suspeito que uma criança passou por isso, comportamento mal ou uma coisa dessa, em poucas palavras, qual foi como ajudar? Okay. That's exactly what you asked. I hope. Ela vai responder alguma coisa que ela leu aqui. My basic message A mensagem básica que ela passou para o treinamento: is that healthy relationship heals. relacionamentos saudáveis curam. I really, truly believe that that's where the power is. Eu acredito que assim se encontra o poder. We are not made to do life alone. A gente não foi criado para fazer a vida sozinho. Okay? And it doesn't necessarily mean that you just have one healthy relationship and all your pain's going to go away. Não quer dizer que relacionamento bom vai resolver tudo. But we need healthy relationship in our life Mas a gente precisa de relacionamentos saudáveis na nossa vida to lead a healthy life. para viver uma vida saudável. Ok? And sim. Sim, sim. Eu queria saber um pouco do marido, se ele está junto nessa causa, ou ele é um outro profissional. Is he another professional? We are together in this. A gente está 100% junto nisso. He is not a professional in this field. Ele não é profissional nessa área. He is an expert at life. Ele é um expert na área de vida. And it's been really a humbling journey for both of us. Tem sido uma jornada humilhante And até para nós. I shared about my family of origin. Eu falei sobre a minha família de origem. He comes from a family where
his dad was not present for him. Ele foi criado numa família onde o pai estava ausente. And he's had to really work through a lot of that in his own so that he could be present for our children. E foi difícil para ele e ele está tendo que aprender como ser pai com os filhos dele. And more than anything, E mais do que qualquer outra coisa. we've really done a lot of work around how our attachment styles E temos que trabalhar muito sobre os nossos estilos particulares de apego, were impacting our marriage. foram impactaram o nosso casamento. And a healthy marriage is the foundation of a healthy family. E casamento saudável é a fundação para uma família saudável. And so it's been a joy to have that, to be on that journey with him Tem sido uma alegria estar na mesma jornada com ele. and to find healing for our own individual lives and marriage E para ver a cura de Deus individualmente, mas também no casamento, as we bring it to our family. e aí levando isso para a família. And if he could travel with me every time, E ele queria muito viajar comigo todas as vezes. he would, Ele queria muito. because he loves talking about this stuff Ele too. gosta muito de também falar com pessoas sobre I keep isso. telling him to get trained, Mas eu falo para ele fazer o treinamento, but he has a job that pays for all this, mas ele tem trabalho que paga as minhas viagens. which I'm grateful for. Pricing manager? Ele é gerente de gastos, sei lá o quê. Sim. Pode voltar e não vi o início. Oh, abandoned children. There's a lot to do with. Okay, has to do with United States is very rich. But there's so many children that seem to be abandoned in the United States. So it seems like the United States, more kids are abandoned. Is it a political situation? What's the basis? It seems like more kids are abandoned there than they are here, and we're a poor country. Ela tá. Próxima pergunta. Next question. I can give you an educated guess, Eu posso dar chute, but I would not say I'm an expert in the reasons why. eu não sou expert nas razões atrás. The United States is a very individualized culture. Os Estados Unidos é país que valoriza individualismo. And many of the things that are in our society Muita coisa na nossa sociedade. send the message that you take care of yourself. A mensagem é cuide de si mesmo. And so that actually the power of relationship Então, o poder de relacionamento is countercultural in the é United States. contracultural para essa mensagem na base da sociedade. And so I think my thought process as I quickly reflect on that question Reflexão rápida sobre essa pergunta. is that we have a lot of adults who have been taught to just look after themselves, Tem muito adulto que foi ensinado cuide de si mesmo. and that has casualties with children. Isso tem problemas passados para as crianças. But I'm guessing there's some research somewhere that we could look into to find Deve ter pesquisa que fala sobre isso. Ela vai an pesquisar. answer to that. Uma pergunta rapidinho. Dale, in the area of education, or Luan, have you heard anything about that? Dale também, Luan, trabalha na área de educação, e Amy também. Have you heard anything or guess about that? Can you clarify the question? The question was, it seems like the United States has a bigger homeless problem and people on the streets than Brazil does, and yet the United States is way richer than Brazil. So what might be the sociological reasons that children are abandoned or left or are alone more than in Brazil? Na opinião dele, também não é pesquisa. Eu concordo, tem várias frases, até lemas que tem. Você levanta a si mesmo. Então, nós somos resilientes. É valor americano. E não é saudável quando você pensa em relacionamentos.
Tiffany Brazil. Os alunos dificilmente experimentam assim, unanimemente falando, os professores. É diferente. A turma inteira, 100% da classe respeita o professor. 100% respects them in Angola. Whatever this is, and the professors are much tougher. Teaching the kids have fear. What do you think causes that respect there? Here they're much softer, much more caring. But sometimes the results are lack of respect. What would you think about that? So that makes me think of caregiver. Let me explain for the Americans real quick. He's from Angola, and he said in Angola, he said in the classroom, there is total respect, 100% respect. The teacher walks in with tough discipline, all of the kids have 100% respect. Here, the teachers show more of the love and more care, but there's less respect. So what do you attribute, or is there anything you could see? So it's like, does more care lower the level of respect, or what kind of respect is going on there? So it makes me think of caregiving styles. Isso me pensa muito sobre estilos de cuidar. And we put those on a quadrant. E nós temos quadrado. With thinking of the amount of structure and the amount of nurture that we provide. O nível de estrutura que vem e o nível de nutrir que entra. And this is true to our parenting, para o pai, to our teaching, com o professor, to anything where there's an adult and a child relationship. Qualquer lugar onde você tem relacionamento de desenvolvimento entre criança e adulto. And so research has found that the ideal situation A pesquisa mostra que o ideal is high structure and high nurture. Alta estrutura e também alta cuidado. Okay. So high structure Quando você tem alta estrutura, often leads to the behaviors that we want to see. Isso leva a comportamento que a gente deseja, regardless. Apesar o que atrás. But it may lead to some fear. Mas pode levar ao medo. And that's what we want to be aware of. E nós queremos reconhecer quando o medo é atrás. Is if the fear is impacting other areas of life. Será que o medo está impactando outras áreas na vida? Some fear is healthy. Tipo de medo é saudável. Okay, I want my child to be afraid to run into the middle of the street. Eu quero que meu filho tenha medo de correr para a rua. I do want my child to be afraid of the person who might hurt them. Eu quero que meus filhos tenham medo de alguém que pode machucá-lo. So this is not about avoiding fear. Isso não é para evitar todo medo. It's about not letting it take over our life. Mas não deixar medo controlar a vida. So that we are void of nurture. Para que a gente não tem valor de nutrir, de cuidar, de amar. And so in the same way that some places have too much structure, pode ter lugares que têm estrutura demais. Some have too much nurture. Alguns têm cuidado demais. And that can lead to a permissive environment. Isso pode levar a uma sociedade permissiva. That's not healthy for a child either. Que também não é saudável para criança. Because they don't learn boundaries. Porque eles não sabem fronteiras, limites. They don't learn predictability. Eles não sabem como prever as coisas. So we ideally want to create both. Nós queremos criar as duas coisas. Sim, equilíbrio. And to always evaluate that. E sempre avaliar esse jogo. There's a general environment that we give Karen. Nós temos valor geral que nos leva com o pai. But there's also specific situations. Mas também tem situações específicas. And sometimes I need to raise the structure. E às vezes eu preciso elevar a estrutura. And sometimes I need to raise the nurture. Às vezes eu preciso elevar o amor, cuidado. Okay? Léo? Tempo? Is there one last sentence you want to leave with them? Nothing that comes to mind. Perguntei a ela, tem mais uma frase que você queria deixar? Não, já falei tudo. Obrigado. Oh! Obrigada. Obrigada. Yes. Irmãos, vamos orar por ela. Ela está indo agora de tarde, voltando para casa. Logo mais à noite, aquele senhor careca ali, ó, bonito, ele vai estar pregando hoje à noite na igreja, o Dale, ok? Tem vários. O careca na frente do careca Guilherme. Tudo bem. Queridos, vamos colocar de pé para orar, agradecer a Tiffany pelo tempo que ela teve aqui conosco, lá na aldeia Betesda, pelo tempo que ela falou com professores, com líderes de crianças. Se você quer trocar alguma figurinha com ela daqui a pouco, acho que
temos um tempinho, você pode talvez pegar o contato, conversar com ela e louvarmos a Deus pelo tempo que tivemos aqui. Vamos orar? Estenda sua mão para cá. Pai, obrigado porque o Senhor promove encontros, o Senhor como ouvimos, é o Deus do relacionamento, e o Senhor fez isso, ó Pai, ao dar o seu único filho por nós, a dar o seu único filho, ó Pai, para que pudéssemos de novo, ó Pai, termos relacionamentos saudáveis com o Senhor, que não conseguiríamos, ó Pai, se não assim o Senhor tivesse feito. Obrigado porque o Senhor tem usado Tiffany em tantos lugares. Obrigado pelo tempo que ela passou com os irmãos da aldeia Betesda, sendo usada pelo Senhor, podendo falar com as pessoas da nossa sociedade também. E nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem usado ela ao redor do mundo. Obrigado, ó Pai, porque o teu cuidado, a tua boa mão, o Senhor tem sarado, o Senhor tem curado, o Senhor tem dado ferramentas para com que a Tiffany, ó Pai, possa continuar a exalar o bom perfume de Cristo, a ajudar pessoas, ó Pai, a se recuperarem, a observarem, a olharem, ó Pai, com os olhos do Senhor. Pai, nós pedimos, ó Pai, pelo seu retorno, nós pedimos, ó Pai, pela segurança dela, do Judah, e que eles possam chegar em segurança nos seus lares. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço, irmão. Então, até de noite você venha, convide pessoas.